aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Série Recomeçar. Há dores que se tornam públicas e há vergonhas que ecoam silenciosamente na consciência. A experiência de Pedro reúne ambas: impulsivo, intenso e declaradamente leal. Ele afirmou que jamais abandonaria Jesus, ainda que todos o fizessem. Contudo, convicção verbal não equivale à estabilidade espiritual. Hoje, no Encontro com a Vida, Pedro, quando a culpa encontra o olhar de Jesus. Expedito Belisário está apresentando Encontro com a Vida. Na última ceia, ao ouvir que não poderia seguir Jesus naquele momento, Pedro declarou disposição para dar a própria vida por ele. A resposta foi direta. Disse Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João 13, versos 36 e 38. Pedro desconhecia o próprio coração. Dominado pela autoconfiança, não estava preparado para a prova. A advertência bíblica permanece atual. Está escrito: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. A todos chegará a prova de fidelidade. Está escrito: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, verso 12. Seguir a Cristo inclui participar de seu cálice. Pedro declarava coragem, mas ainda não compreendia sua fragilidade. Jesus, porém, conhecia a extensão dessa fraqueza. Assim como Deus e Cristo sabia desde o princípio que o homem iria pecar. Conhecia também o futuro de Pedro. A paciência divina não anulou a compaixão. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmos 103, versos 13 a 14. A queda não surpreendeu Cristo, tampouco cancelou o seu propósito. O declínio começou antes das palavras. O texto registra que Pedro o seguia de longe. Lucas 22, verso 54. Distância precede negação. Esse afastamento já representava o primeiro passo rumo ao fracasso. No pátio do sumo sacerdote, aquecido por uma fogueira, Pedro negou conhecer Jesus. Uma concessão levou outra, até completar 3 negações. O padrão é progressivo. Para sustentar a primeira mentira, vieram as seguintes: um abismo chama outro abismo. Salmos 42, versículo 7. Então o galo cantou. Lucas acrescenta um detalhe decisivo. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Lucas 22, 61. Não foi um olhar de ira, mas de tristeza e amor. Não houve exposição pública, houve confronto redentor. Pedro chorou amargamente. A vergonha emergiu não apenas pelo erro cometido, mas por ter ferido aquele a quem amava. Após a crucifixão, dominado pela culpa, Pedro retornou à antiga profissão: vou pescar. João 21, verso 3. A dinâmica é conhecida. O pecado é seguido pela acusação. Apocalipse 12, versículo 10. O objetivo não é apenas provocar queda,
mas induzir a desistência. Podemos imaginar Pedro dizendo: fui chamado para o ministério, mas fui covarde, neguei Jesus, então vou pescar. Mas a história não termina no fracasso. Em João capítulo 21, após a ressurreição, Jesus aparece na praia. Há outra fogueira acesa. Diante de uma fogueira ocorrera a negação. Diante de outra fogueira ocorre a restauração. Cristo fez 3 perguntas. Simão, filho de João, tu me amas? João 21, versos 15 a 17. Cada pergunta corresponde a uma negação. Não é humilhação, mas reconstrução. Cada resposta afirmava um vínculo. Em seguida, vem a comissão. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava dando uma nova chance a Pedro. Pedro, volta ao ministério. Pastorei as minhas ovelhas. No Evangelho, perdão não é mera absolvição, é reinstalação de propósito. Jesus não apenas remove a culpa, mas confia a responsabilidade. A restauração antecede a missão. Poucos dias depois, em Atos capítulo 2, o mesmo Pedro, que tremeu diante de uma criada, proclama publicamente a ressurreição de Cristo. Cerca de 3.000 pessoas são batizadas. O fracasso não anulou a vocação apostólica. A diferença não estava na performance de Pedro, mas na graça de Cristo. O Evangelho não é narrativa de nossa consistência moral, mas da fidelidade divina diante da nossa inconsistência. Se confessarmos os nossos pecados, disse João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1, verso 9. A justiça de Deus fundamenta o perdão na obra da cruz. Depois da vergonha pode surgir propósito. Depois da queda, missão. Depois do choro, chamado. Se há arrependimento, há recomeço. Se Cristo morreu e ressuscitou, a história não termina na falha. A trajetória de Pedro demonstra que a vergonha não precisa ser o capítulo final. Quando Cristo permanece no centro, a queda torna-se instrumento de maturidade espiritual. Assim como foi com Pedro, assim será com você, amado ouvinte, como foi também com a mulher samaritana, que inclusive será o tema de amanhã. Deus em Cristo te abençoe ricamente e eu te aguardo amanhã para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora.